Eu quero falar hoje, eu quero compartilhar com vocês hoje. Vocês estão caminhando sobre uma palavra, né? O apóstolo André compartilhou comigo, vocês estão caminhando sobre uma palavra: amar, servir e influenciar. Só de ouvir essa palavra, eu já estou entendendo onde vocês querem chegar. Ou melhor, vocês querem chegar em um lugar, né? Vocês querem chegar em um lugar. E uma igreja precisa funcionar assim. Uma igreja local, eu como igreja, precisamos ter propósitos. Sem propósito você não alcança destino. Então, coisas diferentes. Propósito é uma coisa, destino é outra. Destino é o final da história, e propósito é o que eu conquisto, que me dá legitimidade para o destino. Então, amar, servir e influenciar, joia, vocês estão sabendo onde vocês querem chegar, isso é muito bom. E eu quero compartilhar algo hoje que talvez possa somar com isso, possa agregar valor a essa chamada, né, que vocês foram desafiados para caminhar durante esse ano. Irmãos, uma coisa que eu acredito muito, mais forte mesmo, é o seguinte: é inadmissível um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher que nasceu de novo, ele não tem uma obra extraordinária sendo manifesta através da sua vida. Você precisa pensar a respeito disso. É inadmissível você ter nascido de novo, eu ter nascido de novo, e algo impressionante não se manifestar através da minha vida. Aliás, eu prego contra isso. Eu não estou aqui tentando trazer uma mensagem triunfalista para você, não. O evangelho não é triunfalista, mas ele é impressionante, ele é extraordinário, os resultados dele na vida de uma pessoa. Então, é inadmissível que eu e você, como nascidos de novo, não tenhamos uma vida impressionante. Ela tem que ser impressionante, ela precisa de resultados incríveis com frequência. Ou seja, o extraordinário na minha vida e na sua vida não podem ser eventos, não podem ser relâmpagos. Não, tem que ser a luz diante da qual ou sob a qual nós caminhamos. Tem que ser assim. E por que tem que ser assim? Bom, simples. Primeiro, porque nascemos de novo de uma origem, de uma fonte. O Evangelho de João nos ensina sobre isso. João nos fala sobre isso no primeiro capítulo do Evangelho dele, que ele escreveu. Que o nosso novo nascimento, ele não tem uma fonte natural. A fonte não é natural, mas a fonte é o coração de Deus. Deus quis que fosse assim. Então não foi da carne, não foi do sangue, não foi da vontade de homem algum, mas foi da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Então nós recebemos dessa vontade de Deus uma identidade. E qual foi a identidade? De filho de Deus. A palavra é colocada ali, né, poder de filho, exousia do grego, significa assim, dentro de todas as traduções, mas um que chama muita atenção, André, é poder do alto, de cima para baixo. Então, em primeiro lugar, tem que ser impressionante, porque eu recebi uma identidade, de ser chamado filho de Deus, mas que me caracteriza com autoridade para tal. Então eu não sou eu brinco muito com meus meninos, né? Eu digo assim: Clodoaldo Filho, você é o Zé Mané, Marquinhos, você é o Zé Ruela, e Anne, você é a Maria Marmita. Esse fica louco da vida comigo, né? Então você não é um Zé Ruela, tá bom? Você é um filho de Deus. E a autoridade que te deu essa identidade é de cima para baixo. Então, já como filho de Deus, já ficou diferente o negócio. Segundo aspecto que nós podemos invocar para não termos uma vida comum, porque quando eu falo de uma vida extraordinária, de uma vida impressionante, de uma vida incrível, eu estou querendo falar contra uma vida comum, é isso. Nós não podemos ter uma vida comum. O que é uma vida comum? É uma vida onde nós estamos à mercê do que vai acontecer. Não, uma vida incrível, eu é que governo, é diferente. O segundo aspecto que define, nos obriga nesse sentido de uma vida extraordinária, que nós temos o Espírito Santo. Irmãos, você tem ideia? Você já parou para pensar assim? Gastasse, André, 5 minutos. Vou desligar tudo, vou me trancar no quarto, e 5 minutos só para me pensar o que significa ser morada do Espírito Santo. O que significa isso? O Espírito de Deus habita na nossa vida. Ele não vem e vai. Ele não visita e depois desvisita. Não, ele veio e ele habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nós somos o
templo, a morada, o lugar que ele escolheu para se manifestar. Não é só morar, é se manifestar. O Espírito de Deus habita em mim e habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim e habita em você. Se o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo natural, humano de Jesus e deu para ele um corpo glorificado habita em mim e em você, como eu posso admitir uma vida comum? Já parou para pensar nisso, irmãos? Então nós não podemos pensar numa vida comum. Você tem que ter uma vida impressionante. Você tem que ter. Domingo nós falávamos sobre aquela passagem de Ezequiel 37, como Deus desafia a palavra da profecia que tem que sair da nossa boca. Ele desafia. Profeta, o que você vê? Há um vale de ossos sequíssimos. E aí, pode viver? Aí o profeta fala, eu não posso comprometer a boca da profecia. Ou seja, eu não posso colocar dúvida na boca da profecia, né? É a história aqui. Está feio, mas cava mais buraco ainda. Não podemos duvidar da palavra da profecia, porque senão ela não me alcança. Quem duvida da palavra da profecia, não vive o cumprimento da palavra da profecia. Então o profeta, ele se coloca no limite dele, quando ele diz, o Senhor é quem sabe. Então é verdade, eu sei. Fico imaginando o Senhor dizendo, eu sei. Então abre a boca e profetiza. Então a nossa vida precisa de resultados impressionantes. E as Escrituras nos mostram que é assim que Jesus quer que a gente viva. É assim que o Senhor quer que você viva. A palavra sucesso não é uma palavra que pertence ao meio corporativo. Não, sucesso é para quem nasceu de novo. Sucesso é para homens e mulheres de Deus. Para homens e mulheres que amam o Senhor. Para filhos de Deus. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, termina dizendo, e você vai ser bem sucedido. Nós estamos falando de um livro que foi escrito há algumas centenas de anos, alguns milhares de anos atrás. Sucesso é para homens e mulheres de Deus. A visão de sucesso de Deus é para homens e mulheres que Ele escolheu. Você é um escolhido de Deus. E você aceitou essa escolha quando você entregou sua vida para Jesus. Gideão, um homem miserável, com a vida miserável, com um potencial enorme. Mas era o menor da casa, a casa era menor e a tribo ainda era dividida. Mas a visão de sucesso de Deus sobre a vida de Gideão era algo impressionante. Varão valoroso, homem de valor, corajoso. Vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Ou seja, Gideão vivia numa geografia que não pertencia à história da vida dele. Gideão habitava numa geografia que não concordava com a identidade dele. Aí vai o Senhor lá para tirar ele daquele lugar. Você já parou para pensar que Deus pode estar querendo te tirar do lugar que você está? E te tirar de uma geografia de restrição, de limitação, e te trazer para uma vida que combina com a identidade que Ele tem para você? Porque toda identidade manifesta resultados. Toda identidade. Toda. Apocalipse diz que só tem um que é digno de quebrar os selos do livro. Só um que é digno. E sabe por que ele é digno? Porque ele conquistou esse direito. Ele conquistou esse direito quando entregou para o Pai povos, tribos, línguas e nações. Então, a identidade de Jesus manifestou um resultado. A sua identidade, a minha identidade precisa manifestar um resultado. Um resultado de grandeza. Algumas pessoas pensam que isso é errado falar isso, né? Não, é errado é falar resultado de pequenez. Isso aqui é errado. Resultado de mediocridade. Isso aqui é uma miséria, né? Mas nós temos que ter resultados de grandeza. Grandeza que se conecta com os valores de Deus. A grandeza não se atribui à quantidade do que você tem ou do que você faz, mas à quantidade de convicção de quem você é no meio de tudo que você vive. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e antes do grande discurso de 4,13, de que ele pode todas as coisas, antes ele diz, porque eu sei, abundância e necessidade, preso e livre. Isso é grandeza. Então, a minha identidade me expressa diante de uma circunstância e me convence de que ela é circunstancial, ela é momentânea. Sucesso não é obra do acaso, amém, irmãos? Você não pode esquecer disso. Não é obra do acaso. Então, homens e mulheres nascidos de novo precisam ter uma produtividade diferenciada.
tem que ter alta performance. João 16, para que vá e deis fruto, e o fruto, então não é a coisa qualquer, pelo amor de Deus, é alta performance, é alta produtividade, é qualidade. A parábola da semeadura, claro que aquela parábola do semeador está falando da palavra de Deus, mas percebe que na parábola, você percebe que existe alta performance do começo ao fim, ou seja, a palavra que prospera é a que cai na boa terra. Então a nossa vida tem que ser, a sua existência, a minha existência, sucesso tem que ser inerente ao nosso novo nascimento. Só que eu não estou falando desse sucesso triunfalista que a gente ouve por aí não, tá? Vocês estão entendendo, né? Não é sucesso triunfalista por aí não. Estou falando de um sucesso que você sabe o seu lugar. E por saber o seu lugar, o vale da sombra da morte pode ser o lugar mais abençoado para a sua vida. Por quê? Porque Ele está lá com você. E a sua identidade não te confunde nessa caminhada. Porque o triunfalismo estão pregando por aí, ser atrapalhado, não pode ter vale da sombra da morte, não. Não pode ter, não. Uai, gente, deixa ter, ué. Deixa ter. Um dos lugares que fala que Ele vai estar comigo é lá, ué. Então eu quero ir para lá, ué. Não é verdade? Então nós precisamos entender esses aspectos. Então eu quero compartilhar alguns aspectos, dentro do tempo que nós temos, que pode te ajudar a construir essa produtividade, essa alta performance no seu relacionamento com Deus. Primeira característica que nós precisamos desenvolver, que tem que existir para que haja alta performance ou produtividade em relação à nossa fé, é quando o preparo se encontra com o planejamento. Esse é o primeiro ponto. Você nunca vai ter resultados significativos se você não se preparar. Então o preparo tem que se encontrar com o planejamento. A competência tem que se encontrar com o planejamento. Não adianta você desejar algo incrível se você não tem competência para tal. Você já viu uma máxima? Deus não chama os preparados, mas prepara os que Ele chama? É mais ou menos isso? Essa é uma meia-verdade, essa frase, tá? Ela não é uma verdade absoluta, não. Sabe por quê? Porque existem algumas coisas muito grandes que Deus chama os prontos, viu? Os competentes. Existem algumas coisas de Deus que Ele chama os excelentes, viu? Os que não estão preparados, Ele, não, fica para depois aí, se tiver um negócio mais simples, eu te chamo. Para isso aqui, não, isso aqui eu tenho que chamar o melhor. É verdade, as Escrituras nos ensinam sobre isso. Israel, quando sai do Egito e tem que construir o tabernáculo, e o tabernáculo foi uma coisa linda, não foi? Porque o tabernáculo era um ensino de tudo que Jesus viria a ser. Então não podia ser qualquer coisa. Então cada utensílio do tabernáculo falava algo. Cada utensílio do tabernáculo estava anunciando Jesus. Então, e quem que ia fazer isso? Aí foram lá e escolheram 2 homens que eram mestres, artífices, habilidosos, Bezalael e Aholiabe. Eles eram os melhores. Então, não chamou despreparado, não. Chamou homens prontos, preparados. Davi não se tornou rei da nação de Israel por acidente. Ele não se tornou o homem que se tornou, o guerreiro que se tornou. O reconhecimento que veio sobre ele não foi obra do acaso. Você já parou para pensar que Deus faz muita questão de exigir o reconhecimento natural das pessoas em relação às nossas habilidades, para depois vir o reconhecimento da espiritualidade sobre nós? Já parou para pensar nisso, cara? Competência precisa ser encontrada na nossa vida se você quer chegar num lugar excelente. Você precisa ser excelente no que você faz. Você vai tocar? Então arrebenta, meu irmão. Quebra tudo. Você tem que chegar e arrebentar. Tocar aquela canção aqui, blém, ninguém aguenta. Não, mas é para Deus. Tá bom, é para Deus, mas a gente escuta com o ouvido, né? Pelo amor de Deus, velho. Não dá, né? Não, mas ela ama tanto a Jesus, ela quer cantar. Fala, tá bom, canta em casa lá, no quarto. Aqui não, o microfone não, vai dar ruim. Tem que ser competente, não dá. Vai pregar, tem que saber construir um bom sermão, um esboço bem feito, uma interpretação bíblica correta, honesta. Tem que conhecer Bíblia, não tem? É competência. Quando a competência se encontra com o planejamento, aí, meu irmão,
a sua produtividade aumenta muito. Existem pessoas que são muito competentes, mas não têm uma produtividade satisfatória. Por quê? Porque não planejam. Quer fazer tudo na base da intuição. Deus está falando. Calma, peraí, Deus é coerente. Deus é organizado. Quando Ele tira Israel do Egito, quase 3 milhões de pessoas. Você acha que tirou de qualquer jeito? Vai juntando aí. Não tirou não. Aquele povo quando andava no deserto era um negócio bonito, né? Os inimigos quando olhavam de cima assim, né? Viam uma formação de guerra, né? Era 3 tribos na frente, 3 tribos atrás, 3 tribos à esquerda, 3 tribos à direita, e o tabernáculo com os levitas no meio. Quando olhava aquela multidão cobrindo a terra, falei, não vou meter aquele povo ali, não, que aquele povo ali é organizado. Planejamento. Quem não planeja, perde dinheiro, perde tempo, gera estresse e perde oportunidade. Então, a competência tem que se encontrar com planejamento. Então, existem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, querem ter a autoridade de Deus na sua vida, mas não tem um planejamento de vida com Deus, por exemplo. Não tem hora para orar, não tem hora para meditar nas Escrituras, não tem hora para fazer um estudo bíblico apurado, não tem hora não tem hora para servir. Como é que vai ter? Como vai prestar? Deus é um Deus de planejamento. A igreja de Jerusalém começou a crescer muito, né? Aí o negócio começou a bagunçar. Aí o Senhor falou, gente, organiza o negócio aí que está ficando feio para nós aí. Organiza aí. Aí os apóstolos entenderam. Pegaram, escolheram diáconos e eles disseram, bom, agora vocês cuidam do operacional que nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Sabe o que é isso? Planejamento. Tem que ter planejamento. Não basta. Competência se encontra com planejamento, a produtividade aumenta. Quando o meu esforço, o meu empenho em ser capaz de fazer algo excelente se encontra com a minha capacidade de me organizar para isso, Deus honra. Deus honra. Porque Ele vê diligência. Ele não vê um comportamento relaxado. Como é que Ele vai abençoar um negócio relaxado? Ele tem que amaldiçoar mesmo. E às vezes as pessoas ficam indignadas. Por que não está dando certo? Porque está relaxado. Você podia estar fazendo melhor. Você podia fazer mais. A igreja, estou falando de uma forma sistêmica, ela tem o hábito de não valorizar o que recebe. Por isso que ela não investe naquilo que é necessário quando ela tem oportunidade. Então não adquire competência. A igreja tem esse hábito de ser intuitiva. Por isso ela não planeja. Sabe, irmãos, André, eu tenho me esforçado muito, mas como eu tenho feito força para isso? Para me depender de Deus. Incrível, né? Tem que fazer muita força. Porque a gente sabe fazer muita coisa, né? Mas só que Ele sabe tudo. A gente sabe muito, Ele sabe tudo. Então, mas eu tenho percebido que algumas coisas Jesus não vai fazer, não. Por que Ele não vai fazer? Porque eu posso fazer. Tirar a pedra, nós sempre teremos condições de fazer. Tirar as ataduras do morto, a gente sempre vai ter condições de fazer. E ressuscitar o morto, aí a gente não tem condição de fazer. Aí Ele entra e o nome dele é glorificado. Mas a igreja precisa de respaldo, de testemunho. 1 Coríntios capítulo 4, importa que os homens vos considerem ministros de Deus. Quando que o mundo vai me considerar um ministro de Deus, um dispenseiro da fé? Quando perceber competência naquilo que estou fazendo. Planejamento, porque vai ter produtividade. Amém? Vocês estão aqui ainda, gente? Não vai embora não, deixa eu sozinho aqui não. Segundo ponto, que eu quero compartilhar com vocês, para aumentar a sua produtividade, nós precisamos desenvolver a habilidade para lidar com as crises. Elas sempre vão existir. Orar para que isso não aconteça é uma bobagem. É uma bobagem. Você orar para não viver crise é uma bobagem. É uma autossabotagem que você está fazendo. Por quê? Porque crises são oportunidades. Você já parou para pensar que... Você já parou para avaliar, assim, quando aconteceram os teus maiores, os picos de crescimento na sua vida? Qualquer área, família, casamento, vida profissional, vida financeira, ministério, vida com Deus. Quando eles aconteceram, já parou para perceber que foram em momentos de crise? Então, crises são oportunidades. Crise não é maldição, não. Crises é o seguinte, é algo dizendo,
você quer chegar em um determinado resultado, mas a forma como você funciona nunca vai te deixar chegar lá. Então você está funcionando de uma forma que, na verdade, te impede de chegar onde mais você quer. Então, aí é uma crise conjugal. O marido ama a esposa ama o marido, mas briga direto. Parece uma loucura? Ama e briga direto. Por que está dizendo isso? Vocês se amam, querem construir um legado familiar, um legado conjugal lindo, mas a forma que vocês estão fazendo, se relacionando, nunca vai permitir que vocês construam esse legado conjugal. Então, é oportunidade de corrigir o erro. Crise financeira. Está dizendo o seguinte: a forma como você está tratando do seu dinheiro não está certo, não está permitindo que você construa um legado financeiro. Então, observa onde que você está errando, conserta para você continuar avançando. Aí eu lembro de Apocalipse 2. Lembra de onde você caiu, volta lá, resolve, porque se você não resolver lá atrás, o candeeiro vai ser tirado do seu. Então não é um julgamento de Deus tirar o candeeiro, é uma consequência de um comportamento que não me dá legitimidade para o candeeiro ficar. Então você desejar algo muito grande para a sua vida, seja na sua família, nos seus negócios, na sua vida, no seu ministério, na sua vida com Deus, eu preciso saber lidar com as crises, porque elas são oportunidades, velho. Pastor, e se eu não souber lidar com as crises? Aí você vai ter um problema, sério, porque você vai viver conflito, e conflito traz perdas. Crises, a proposta da crise não é trazer perdas, mas se você não resolver a crise, se você não tratar a crise na essência dela, você vai trazer perdas para a sua vida, porque aí você vai viver conflitos. Conflito conjugal é problema, conflito financeiro é problema, conflitos emocionais é problema. Tudo que é conflito traz perda. E o que é conflito? É a crise que não foi resolvida. Muitas pessoas têm perdido o seu rendimento, né, da sua produtividade, da sua performance. Por quê? E tem comprometido o seu rendimento, por quê? Porque não sabem administrar, não sabem encarar de frente as suas crises. Encara de frente. Qual o problema? Encara de frente. Chegar e dizer: poxa vida, eu não estou sabendo ser um bom marido para minha esposa. A forma como eu tenho tratado a minha vida conjugal vai acabar com o meu casamento, e além de arruinar minha vida pessoal, vou arruinar a vida da minha esposa e vou comprometer a vida dos meus filhos. Então é inteligente avaliar de uma forma honesta e sincera aquilo que nos limita e que não nos deixa tratar as crises como elas deveriam. E o que fazer, pastor? Busque ajuda. Aí você vai buscar ajuda. Qual o problema? Busque ajuda. Busque ajuda de pessoas que têm as competências que você não tem. Busque ajuda de pessoas que têm as experiências que você não tem. Quando eu chego num limite que não me permite resolver as minhas crises, e se eu não resolver a crise eu gero conflito, tenho perdas, eu tenho que buscar onde tem a fonte. Então eu vou nos meus pastores. Vou lá, falo assim: estou aqui porque está ruim. Então assim, está assim, 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 não sei o que fazer. Qual o problema de não saber? Não é verdade? Qual o problema? Quem foi o professor dessa matéria que nos ensinou que nós não devemos buscar ajuda? Quem foi esse professor? Não é? Quem foi? Aí as pessoas perdem a sua produtividade, porque não souberam lidar com as crises, os conflitos vieram e aí começaram a sofrer perdas terríveis. Agora imagina tudo isso potencializado pelo reino das trevas na vida de uma pessoa. Imagina a bagunça que vira. Está entendendo? Ninguém tropeça na montanha. Terceiro ponto, que nós precisamos tratar com muita atenção para aumentar a nossa performance, a nossa produtividade, nossa vida com Deus, os resultados serem extraordinários. Terceira característica que nós precisamos desenvolver. Sabe por que muitas pessoas não têm uma produtividade satisfatória? Porque elas não têm ações que sejam coerentes, congruentes com os resultados que elas querem alcançar. Ou seja, as pessoas não têm ações coerentes com os desejos delas. Gente, isso é o maior absurdo, isso é o que eu mais vejo. A pessoa sonha com algo, mas o comportamento dela proíbe ela de viver aquilo. Tem pessoas que têm sonhos que nunca vão viver esses sonhos, nunca vão viver, nunca. Sabe por quê? Porque os sonhos que ela tem não merecem ela, de tão ruim que é o comportamento. Tem pessoas que têm profecias sobre a vida delas, têm promessas sobre a vida. Eu tenho falado isso muito.
Todo lugar que eu passo eu estou falando isso. Tem pessoas que têm profecias sobre a vida delas, têm promessas sobre a vida delas, e essas profecias, essas promessas nunca vão se cumprir. Nunca. Como? Não vai se cumprir. Toda promessa e toda profecia precisa encontrar um homem ou uma mulher legítimo para o cumprimento dela. Se não encontrar esse homem legítimo, ela não vai se cumprir. As Escrituras nos mostram isso. De Gênesis capítulo 1, versículo 1, Apocalipse 22, 21, você vai conhecer um Deus retributivo. Retributivo, com exceção da graça dele, né, da capacidade dele amar. Mas não, retributivo. Se fizerdes, se cumprirdes, se obedecerdes, se caminhardes. Retributivo. Irmãos, Esaú tinha uma profecia sobre a vida dele. A profecia que estava sobre a vida de Esaú era de que ele seria pai de uma multidão numerosa, como as estrelas do céu e a areia da praia. Essa profecia era dele, não era de outro, não era dele. Mas um dia ele está voltando do campo, cansado e com fome. Cuidado quando você estiver cansado e com fome, tá? Porque esse é o momento ideal para negociarmos tudo que Deus tem a nosso respeito. É nessa hora que nós comprometemos a história de Deus a nosso respeito e começamos a construir a nossa história a nosso respeito. Aí desgrama tudo. Quando ele volta cansado e com fome, ele troca a profecia que estava sobre ele por um prato de lentilha de comida. Agora sabe o que é mais assustador em relação a isso, apóstolo André? Que Deus concorda. Deus não impede. Deus não impede. Jacó então passa a ser agora o detentor do cumprimento da profecia. Ele recebe a legalidade de seu cumprimento, mas ralou para ser legítimo para viver o cumprimento. Mas ele não negociou a profecia. Com quase 70 anos de idade, ele briga com o anjo, né? E na briga com o anjo ele diz: eu não vou sair daqui até você me abençoar. Ali ele decidiu o seu cumprimento da profecia. Não, agora, a partir de agora, eu vou ser o cumprimento da profecia. E foi o cumprimento da profecia. Então, você quer construir produtividade, resultados extraordinários, significativos, precisamos ter ações coerentes com os meus desejos. Isso nunca vai acontecer. A promessa de Canaã era para quem? Para um grupo pequeno de pessoas ou para todos que estavam no Egito, que eram de Israel? Todos. Deixa eu dizer uma coisa. Promessa de Deus é para todos, mas quem vive sempre vai ser um pequeno grupo, tá? Fica tranquilo. Fica triste não. A vida não está do jeito que você queria? Relaxa. Está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Você tem a vida financeira que merece, você tem o casamento que merece. Deus me livre, pastor. É o casamento que você merece, ué. Se você não quer esse casamento, dá um jeito de fazer algo que te dê o casamento que você quer, ué. Que te dê a vida financeira, o ministério que você quer, é assim. Sempre foi um grupo pequeno. Pentecoste era 120, cheio do Espírito Santo. A multidão estava lá de fora, não estava lá dentro. Gideão tinha 32 mil à disposição, mas só 300 foram chamados de valentes. Percebe que sempre é um grupo pequeno? E por que sempre é um grupo pequeno? Porque sempre é um grupo pequeno que compromete os seus comportamentos com os desejos que tem no coração. Que o Senhor nos dê graça para que os nossos comportamentos sejam coerentes com os lugares que nós queremos chegar. Amém, irmãos? Eu posso ter um desejo, eu posso ter uma necessidade, mas se não houverem comportamentos e ações na minha vida que me levem para esse lugar, nós nunca vamos chegar. Vamos ficar como quem sonha. Tem gente que está fazendo as mesmas orações há anos. Ó, já era para estar vivendo o cumprimento dessas orações, há muito tempo. E por que não vive? O problema não está no céu não, tá? O céu já disse sim já. O céu já disse, olha, para todas quantas são as promessas de Deus em Cristo, a resposta é amém, sim. Então o problema não está no céu. O problema está na terra aqui, ó. Quarta característica que pode comprometer a qualidade dos nossos resultados. Primeira característica é eu preciso fazer com que competência se encontre com planejamento. Segunda característica, eu preciso saber lidar com as crises. Característica, eu preciso ter ações que sejam coerentes com os meus desejos. Quarta característica, eu preciso estar comprometido com o lugar que eu desejo alcançar. Com os meus desejos, com os meus objetivos. Eu preciso estar comprometido com eles.
Tem que ter comprometimento. O que significa isso? Pastor, o que o senhor quer dizer com esse comprometimento? Que tudo que você faz é em função do que você quer alcançar. Isso é comprometimento. Tudo que você fala está conectado com o que você quer alcançar. A roupa que você veste, perfume que você usa, comida que você come, tudo que você faz tem que colaborar para você chegar onde você quer chegar. Senão você não vai chegar. Tem que ter comprometimento com o que você quer alcançar. E qual é o maior inimigo nesse processo de comprometimento com o lugar que eu quero chegar? Irmão, gente, fica tranquilo, tem muita gente sonhando com o céu e só vai ficar no sonho. A gente vê isso todo dia nos nossos gabinetes, não vemos? Qual é o maior inimigo do comprometimento? Hábitos. É simples. E ao mesmo tempo, extremamente complicado. Hábito, jeito de fazer. É porque eu sou assim mesmo, pastor. Eu sou, tá bom, então não vem me falar de um lugar extraordinário, aí. Continua com a sua vida de que tá, pelo amor de Deus, ué. Não, porque eu sou assim mesmo, então tá bom, então não vem compartilhar e pedir ajuda para o seu casamento ser restaurado, não, ué. Porque se há um comprometimento meu com um hábito que vai prejudicar o meu objetivo, é ilógico isso. Ué. Já parou para pensar, irmãos? Não, as pessoas não são assim? Chega com um problema conjugal, tá bom, mas eu sou assim mesmo. Então o que estou fazendo aqui? Eu sou um pateta, então. A Disney veio para São Paulo. Pateta está aqui. Só falta chegar o restante, o Mickey, o Pato Donald, tudo. Por quê? Está me pedindo ajuda, está me dizendo que não quer. O que vamos fazer? Não tem o que fazer. Mas já pensou que as pessoas são loucas, cara? Elas vêm com uns negócios desses. O camarada quer que Deus abençoe financeira a vida dele. Mas é um miserável, cara, não é dizimista, não dá oferta, ou a miséria, e quer que eu... Não vai. Não dá nem para orar para uma pessoa dessa. Não dá, irmão, não é verdade. Não, é verdade. Deixa eu fazer uma fala para você. Você sabe quando a oração faz sentido? Quando eu oro, Deus ouve e Ele responde. Sabe qual é a oração que não faz sentido? É aquela que eu oro, Deus ouve e Deus não responde. E só tem uma forma de Deus não responder. É quando Ele não encontra direito na minha vida para responder. Então, como é que nós vamos orar? Uns tempos atrás na igreja, uma pessoa pediu para mim orar por algo lá, da vida familiar dele, eu sabia como. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a melhorar. Eu estou com medo de orar por você. Por quê? Porque não dá, cara, eu sei o que você está fazendo, cara, você não muda, como é que eu vou orar? Não me deixa entrar nesse rolo seu, não, deixa eu de fora, por favor, ore por mim, para mim não entrar nesse rolo aí. Né? Tem pessoa que sim, não adianta. Então, hábitos, você tem que ter comprometimento com o lugar que você quer chegar. E esse comprometimento exige você mudar alguns hábitos. Você tem que mudar. Quer melhorar o casamento? Você tem que mudar o jeito de tratar a sua mulher. Você tem que mudar o jeito de tratar o seu marido. Você tem que mudar o jeito de você lidar com o dinheiro. Você tem que mudar o jeito que você trata as pessoas. Você tem que mudar o jeito que você se relaciona com Deus. Então, o jeito, o que é hábito? Hábito é jeito de fazer. Hábito é jeito de fazer. É aquilo que você faz automático, não é? Dá um jeito de mudar o automático, porque senão ele vai te lascar. Quantos aqui querem se lascar? Digam amém. Então tá, graças a Deus, não tem ninguém. Produtividade, resultados extraordinários, uma vida incrível, não é obra do acaso. Queridos, Deus está pronto para nos abençoar. Só que Deus só pode abençoar o que você faz. E aquilo que você faz de acordo com a vontade dEle. Se você não tiver uma ação para Deus abençoar, não tem como Ele abençoar. Deus não abençoa assim. Não. Ele abençoa o que nós fazemos de acordo com a vontade dEle. Trazei todos os dias à casa do tesouro e eu abrirei. Abençoou o que você fez. Aquele que encobre suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então Deus só abençoa o que fazemos de acordo com a vontade dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito para que dê legitimidade para Ele te abençoar? Deus não abençoa as pessoas porque ela é bonita, olho azul, cabelo muito bom, da boca muito cheirosa. Não, Deus não abençoa o cara disso, não. Deus abençoa aquilo que nós fazemos que se conecta com a vontade dEle. Quinta característica para aumentarmos a nossa produtividade, a nossa performance.
Busque e desenvolva relacionamentos que cooperem com o seu objetivo. Você vai ter que depender de gente, tá? Se você tem dificuldade de confiar nas pessoas, resolve esse problema urgente, senão você vai se dar mal. Perdão aí, né? Mas é assim que funciona. Porque tudo que você precisa está na dependência de outra pessoa. Tudo. Tem nada que você sonhe em ser, ter ou em fazer que você não vai depender de alguém para chegar nesse lugar. Tudo. Tudo o que nós precisamos está na dependência de outra pessoa. Tudo. Pode pensar aí. Tem muitos anos que eu estou pensando a respeito disso e até hoje eu não achei nada que eu possa conquistar que não está na dependência de outro. Nada. Nada, 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 nada. E se eu quero, e se eu preciso, se o que eu preciso está na dependência de outra pessoa, a saúde do meu relacionamento com essa pessoa vai ajudar a ter isso, sim ou não? Então, a saúde dos nossos relacionamentos interpessoais aumentam a capacidade da nossa produtividade. Por isso que precisamos desenvolver perdão e arrependimento. Porque sem perdão e sem arrependimento, você nunca vai aperfeiçoar os seus relacionamentos interpessoais. Nunca. Eu tenho dificuldade de perdoar, sabe, pastor? Tem gente que fala isso assim, com a liberdade, assim, né? Tem gente que acha bonito ser feio, né? Não, eu não tenho. Como se for. Mas que loucura, mas essa pessoa tem ideia do que ela está falando? Quando ela diz que ela tem dificuldade para perdoar, ela está atestando o seguinte: eu preciso me converter. Eu sou um carnal. É isso mesmo. Pastor, tem coisa que, para mim perdoar é muito difícil. Quando você está dizendo que você é um homem ou uma mulher carnal, sabe por quê? Porque Gálatas 5:22 fala de características do Espírito Santo, chama isso de fruto. E as 9 características do Espírito Santo são características relacionais. As 9. Então tem algum problema, estou doente quando você não perdoa. Quem não perdoa e quem não se arrepende prejudica relacionamento. Então eu chego aqui e sou grosso com você. Se eu não me arrepender dessa besteira que eu fiz com você, eu vou prejudicar o nosso relacionamento. Então eu tenho que me arrepender, André, perdão, cara, falei, estava quase endemoniado aí, perdão aí, perdoa. Perdoa. Não, mas tem gente que não faz assim, não. André, me perdoa, porque sabe por quê? Porque eu fiz. Não tem porquê. Todas as vezes que você for buscar arrependimento e tiver a palavra mas e porquê na frente, você está endemoniado, é isso que você está. Tem arrependimento aí não. Porque quer se justificar, Mais e porquê, Arrependimento não tem mais e porquê. Arrependimento pisei na bola, errei, não é? Não fui homem, não fui íntegro, fui um mau caráter e pronto, acabou. Irmãos, fica tranquilo, tá? Não fica bravo comigo não. Eu vim aqui para ser bênção aqui. Vai lá. Tem um povo com a cara ruim para mim, né? Eu nem estou olhando mais para eles. Estou olhando sempre para aqueles mais felizes ali, você assim. Então, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Acabar aqui, eu vou embora, sua vida continua. E eu tomei uma decisão na minha vida, irmãos. Eu não posso errar mais. Eu não posso errar, não dá mais tempo. Não dá tempo de errar mais não. Não posso errar mais. Eu quero, no mínimo, tudo que Deus tem para mim. Então eu vou desenvolver comportamentos na dependência dEle, para Ele me abençoar, para mim voar. E ser feliz, e falar, Senhor, glória a Deus por tudo isso. Porque não é obra do acaso, não. Homens e mulheres de Deus, excelentes, são homens e mulheres que foram forjados, são forjados nas circunstâncias, onde a qualidade deles é provada, e Deus faz questão de mandar fogo para provar. Vamos meter fogo aí, vamos ver o que é feito, porque se não prestar já come tudo, já acaba com tudo, mas se tiver alguma coisa que presta vai melhorar. Eu estou lutando para melhorar, viu? Eu estou lutando para chegar nesse lugar aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não está fácil, tá? Pensa que é moleza, não. O texto aqui, os 7 pontos, é bonito. Mas eu sei como é que é isso aqui na prática, isso aqui, eu vou te dizer uma coisa. Estou lutando para fazer isso aqui funcionar, hein? Estou lutando.
Sexto ponto. Que o tempo. Rapaz, acontece que o relógio que anda mais depressa. Esses lados de São Miguel aqui, como é que é a inclinação da terra, o ponteiro vai mais rápido. Vamos lá, vamos correr. Mais 5 minutos, André, eu já fecho os pontos, tá? Perdoa aí. Eu não vou nem orar, tá? Para não gastar tempo. Nem orar, imagina, cara, ó. Bobagem, né, que eu falei agora. Vou orar sim. Sexto ponto, para você aumentar a sua produtividade. Não gere urgências. Você tem que se livrar dos embaraços. Tem gente que não aumenta a sua produtividade, por quê? Porque ela só se mete em enrosco. Só se mete em enrosco. Então, quando você se mete em enrosco, embaraço, sabe o que acontece? Você gera urgências na sua vida. Você está sempre debaixo de uma urgência. Comprou o que não devia, falou o que não devia, assumiu um compromisso que não devia, construindo embaraço à torta e direita. Deixa eu dizer, vai lá e resolve os embaraços. Comprou o que não devia, chegou em casa, caiu a ficha, vai no dia seguinte devolve, não problema nenhum não. Graças a Deus tem um Código do Consumidor que deixa a gente fazer isso, né? Você vai passar uma vergonhazinha, mas é melhor uma vergonhazinha de 15, 20 minutos do que um embaraço de meses e anos, e vai saber até onde que isso vai. Livre-se dos embaraços. Cuidado com os compromissos que você assume. Você não pode comprometer o seu tempo com aquilo que não vai te levar para o lugar que você quer chegar. Existem muitas pessoas que está faltando tempo livre para ela fazer algo útil nesse tempo livre. E por que está faltando esse tempo? Porque ela está resolvendo problema, está resolvendo embaraço nesse tempo útil. E aí ela não pode estar fazendo algo produtivo. Gera discussão em casa. Aqui não, né? Aqui não tem problema não, mas lá na minha igreja lá, sabe, às vezes os casais brigam e fica 2, 3 dias, aquele pé de guerra e tal, quando tudo resolve, a gente consegue amenizar, mas vem cá, por que você está brigando? Eu não sei. Fala, olha só. Aí você vai ver um embaraço pequeno lá atrás, gerou aquela confusão toda. Você tem que ficar livre dos embaraços. Corre atrás, resolve os embaraços da sua vida. Resolve. Sabe aquele toda hora o seu telefone, você está assim, né? Aí quando você ligou, você fala, eita. Você vai para o lado para ver se não tem ninguém olhando, desliga aqui. Aí você vai, 5 minutos depois, o mesmo número ligou de novo. Aí você já começa a pensar que é o diabo, que é o demônio, mas não é não. É Deus dizendo, liga mais. Eu embaraço, ele correu atrás do embaraço, agora vai ficar atormentando ele esse embaraço. Atende o telefone logo e tira esse embaraço da sua vida. Se é dívida, negocie em 317 parcelas, vai dar um jeito. Se é alguma coisa que você tem que falar, fala logo, tira o embaraço da sua vida, senão você não vai aumentar a sua produtividade. 7º ponto para nós orarmos. Então, primeira ação que nós precisamos desenvolver, você precisa ter preparo, competência, se encontrando com planejamento. 2º ponto, saber lidar com as crises. 3º ponto, eu preciso ter ações que sejam coerentes com os meus desejos. 4º ponto, eu preciso ser comprometido com os meus desejos. 5º ponto, eu preciso desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis. 6º ponto, livrar-me das urgências, me livrar dos embaraços. E o 7º ponto, eu preciso me blindar das distrações. Eu tenho que parar de se distrair. Porque toda distração vai te tirar do seu destino. Você não pode distrair. É 3 segundos, você tira os olhos da estrada e põe no WhatsApp, você vai se acidentar. É nos 3 segundos, você parou de olhar para a pista e olhou para o WhatsApp, atravessou uma bola no meio da pista e viu uma criança correndo atrás da bola. É 3 segundos que você olha no WhatsApp, você dirigindo o carro, sai uma bicicleta entre 2 carros atrás, está feita a tragédia. Cuidado com as distrações. Distrações são muito rápidas, com danos muito prolongados. Você precisa estar atento com aquilo que tira o seu foco. Você precisa estar atento com aquilo que tira, que pode roubar o seu foco, que pode comprometer propósito, transformando propósito em necessidade. Quanta gente hoje não está trabalhando mais atrás de propósito de vida, está trabalhando para atender necessidades da vida. Isso é terrível. Ele não trabalha mais, ele não vive mais para cumprir um propósito de vida, mas ele trabalha e vive para atender as necessidades, para resolver os problemas. Você precisa estar atento com o que pode te distrair. Você não pode permitir distração. Em nenhum ambiente, nada que venha distrair a saúde da sua vida conjugal, a saúde da sua vida familiar, sua saúde financeira, a saúde da sua espiritualidade. Você não pode permitir distrações. Você tem que estar atento com aquilo que tem poder para te distrair. Você sabe o que tem poder para te distrair, não sabe? A gente sabe. Você sabe o que tem força para tirar o seu foco.
para que rouba, porque todas as vezes que você perde o foco, você é roubado na intensidade do que você está fazendo, cai a frequência. Tão legal, poxa, tão legal chegar aqui, André, ver a igreja tal, e avançando. Se uma distração entrar, perder o foco, vai cair a intensidade, compromete a chegada. Não pode acontecer isso, compromete a chegada. Aí aquilo que era para acontecer em 6 meses, vai demorar 2, 3, 4 anos, porque é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa, você está subindo uma escada, está subindo, quando você para, a tendência é você descer, a retomada é muito mais difícil, você não pode parar, você tem que estar subindo sempre, 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 sem parar, sem parar. Parou, a tendência é você recuar, não, deixa eu reavaliar, né? É melhor dar 2 passos para trás para tomar impulso. A gente tem um monte de historinha para justificar aquilo que a gente não podia ter feito e fez. Mas aí tem que criar essa estratégia remediativa. Por quê? Porque errou. Tudo que você remedia é mais caro do que aquilo que você previne. Então remediar custa mais, prevenir é mais barato e traz menos dano. Deus quer que nós tenhamos resultados que sejam incríveis. Quantos creem nisso? Então vamos orar? Vamos orar quanto a isso? Os irmãos da música podiam ajudar aqui, né? Porque quando a pregação não dá certo, a música salva, né? Vamos lá? Vamos orar, irmãos? Poxa, muito bom estar aqui, André. Muito bom estar aqui, muito bom ver essa turma, muito legal, muito legal. Obrigado por ter me convidado para estar aqui com vocês. Muito bom. E a minha oração é que o Senhor escandalize esse mundo aí fora através da sua vida. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, mas como? Tem que ter essa indignação, essa indagação, esse questionamento. Mas como ele conseguiu? Como ela alcançou? É isso aí. E não vai ser obra do acaso. Não vai ser obra do acaso. É Deus justificando cada atitude sua, cada atitude de fidelidade a Ele, de obediência a Ele, de amor a Ele, de comprometimento com Ele. Deus tem prazer nisso. É Deus se levantando, é o próprio Deus se levantando contra tudo que vem contra os planos dEle, os sonhos dEle contra a sua vida. Ele se levanta contra, por quê? Porque Ele tem causa para isso. E qual é a causa? Ele encontrou um fiel na terra. Ele encontrou um fiel, ele encontra o fiel, ele se levanta para julgar a nossa causa, defender a nossa causa, pleitear a nossa causa e lutar pela nossa causa. Você crê nisso? Então comece a falar com Deus, comece a falar com Deus. Qual é a causa hoje? Qual é a causa? Qual é a causa? Qual é a área? Qual é o ambiente? Qual é a história? Qual é o resultado que você precisa de uma intervenção urgente? É a minha família, pastor, glória a Deus. Minha vida financeira, glória a Deus. Mas a segunda pergunta que você precisa responder é: o que eu estou fazendo que está trazendo esse dano? Você precisa ter essa resposta também. O que você está fazendo que talvez esteja patrocinando você não chegar onde você poderia chegar? E a terceira pergunta: o que eu posso fazer para mudar isso? Ser mais comprometido com Deus, mais fiel, mais temente, mais leal às pessoas, menos negligente nas minhas responsabilidades, menos criança nos meus comportamentos.